Passei os últimos anos aprendendo a ouvir os gráficos. Qualquer um pode. Eu sou Nelson e você está no canal Catching Trends. Olá, meu pessoal. Obrigado pela presença de você. Eu vou aproveitar e colocar em dia um pedido de um parceiro lá da timeline do Twitter sobre as formas que eu conheço e que eu uso Fibonacci. Tá? Então, vamos começar. Para não fazer um vídeo muito longo, para não precisar velocidade muito grande, vamos usar o EWZ, que é o ETF da Bolsa Brasil lá em Nova York. Esse é um CFD, pode ser que tenha alguns valores levemente diferentes, mas basicamente esse é o gráfico de EWZ. Aqui é o topo dele, no início do ano 2020, o buracão, e aqui a recuperação agora até o final de 2020 e início de 2021. Nesse gráfico, basicamente, se a gente fosse olhar aqui a partir depois do fundo do buracão, tá, a gente poderia traçar um fibo clássico até este topo aqui, em que ele fez um retorno até o 38,2%. Esse é o fibo clássico, esse é o fibo que o Marco Rossi ensinava, tá? E ele bateu no 38,2%, voltou no 100%, fez um canal de baixa aqui, uma bandeira, recuou até os 50% e daqui então ele partiu até os 141%, muito clássico esse valor pela teoria que o Marco Rossi ensinava. Por quê? Por que ele não foi a 161%? Porque a gente veio de uma tendência de queda muito grande. Então, este fibo, esta onda, ela está indo contra a tendência anterior, que era uma tendência de queda. Desse jeito, o mais comum é que o fibo, a onda, termine no fibo de 141,4. Tá? Então, eu acho que aqui a gente pode dar por encerrada essa onda de Fibonacci clássica. Tá? E eu uso muito o Fibonacci clássico para as análises da selva, as análises da floresta inteira, para você ver o longo prazo. Principalmente porque no Fibo do Marco Rossi você tem isso aqui que é 112,8. Tá? 112,8 é um ponto muito crítico com relação à violinada. Eu aprendi também com o Fibo clássico do Marco Rossi a usar o 23,6 e o 76,4 ou o 78,6. Tá? Ele usava todos os dois. Do mesmo jeito que aqui o 112,8, ele também usava o 111,8. Então ele teria dois traços aqui para a violinada e dois traços aqui para o 76 e 78,6. O Marco ele considerava que a região de 23,6 até a região de 76,4 ou 78,6 era a faixa de Gaza, onde a coisa pegava. E realmente é onde as ações mais acontecem. A quantidade de tempo que o preço passa nessa região é muito maior do que a quantidade de tempo que ele passa acima de 23,6 e abaixo de 76,4 ou vice-versa, dependendo da posição que você está esticando seu fibo. Então, esse é o fibo clássico do Marco Rossi, é o fibo que eu mais gosto de usar quando eu estou deixando no gráfico para poder fazer análise de tempos em tempos, normalmente de períodos maiores. Nesse gráfico aqui, particularmente, o Marco poderia, nesse momento aqui, voltar para esse fibo anterior, que é o fibo maior, tá? O fibo predominante nesse movimento, e a gente então teria essa posição do 0 aqui em cima, o 100 aqui embaixo, e ele fazendo esse retorno até esse ponto. Tá? Então, esse aqui passa a ser o fibo que o Marco usaria, porque é o fibo predominante num tempo maior, um fibo mais amplo do que o primeiro. Fora essa situação, tá? A gente volta lá naquele ponto inicial, tá? Vamos até fazer o contrário, o 0 lá embaixo, o 100 aqui em cima. Eu gosto de usar o fibo traçado para os dois lados. Vê que aqui tem 112, 127, 141, 161 para baixo e tem para cima, 112, 127, 141 e 161% para cima também. Tá? Porque não importa, não precisa botar menos, é onde ele vai, dependendo de onde você inicia a puxada da onda, é onde que ele vai fazer o cálculo. Nesse fibo aqui, tá, tradicional, a gente pode fazer
uma outra forma de fazer análise, que eu uso também para validar a possibilidade de um alvo, no caso de uma operação, tá? É puxar essa ferramenta de Fibo, tá? A ferramenta de expansão de Fibonacci, que por acaso aqui saiu errado. Pronto. Então, a ferramenta de expansão de Fibonacci, você sai do ponto zero, chega no topo, leva até a retração e ele traça 100%, 161%. Eu traço 78,6%, tá, de retração, porque se ele não passar de 78,6, eu esqueço o 100 ou até mesmo o 161, não vai ter jeito. Tá? E nesse caso aqui do EWZ, ele chegou no 78,6, mas não deu continuidade até o 100%. Então, eu acho que esse ponto aqui é o topo. Além dele ter batido no 141,4 no Fibo clássico do Marco Rossi, que era o limite para essa expansão de Fibonacci, por conta de vir de uma onda de baixa, tá? No Fibo aqui de expansão de Fibonacci, 0 aqui embaixo no fundo, 100 aqui embaixo no topo, retração, e ele vai dar então a projeção para 76,8, 100 e 161. Não passou de 78, eu considero que isso é o topo e a operação ali está encerrada. Tá? Outra forma, e eu uso isso muito mais para fazer verificação de alvo, no caso de operação, do que num exercício de análise. Porque no exercício de análise, normalmente, você não precisa de alvo. Tá? Você tem a possibilidade de onde o preço pode ir. Alvo você usa quando você está fazendo uma operação. Então, você faz uma operação, tem um stop loss, tem um alvo que é para você poder fazer a sua gestão de risco. Então, aqui no caso, eu quando estou numa operação, eu uso essa forma também de Fibonacci para poder medir a possibilidade de alvo e principalmente medir o 78,6, que considero que é um limite caso não seja ultrapassado. Tem outra forma de Fibonacci que eu acho bastante interessante também, usando aqui a retração tradicional, que é o André Machado usar. Ele usa uma forma também que eu nunca tinha visto ninguém usar e acho bastante interessante. O André traça do 0 ao 100, tá? A gente pode mudar porque aqui está passando do outro lado, então vamos lá, 0 ao 100, tá? E ele então vai ampliando, quando o preço rompe o 100%, ele vai puxando o zero até que a próxima linha esteja no topo, onde era o antigo 100%. Aqui ele faria então uma primeira puxada, o preço estaria chegando aqui, tá? Passou, bateu e subiu de novo. Ele então faria uma segunda puxada para demarcar esse alvo de 100% aqui. Pela forma dele usar, é bem provável que ele possa considerar agora que ainda se pode chegar em 41,54 aqui no EWZ. Tá? E os fibos, às vezes, eles não são uma lei de acontecer. Tá? Tem situações bastante características. O 112,8, 111,8, ele é um ponto que realmente acontece bastante. Mas eu não trato o FIBO como uma lei imutável, entende? Você pode ver que aqui não bateu muito direito esse FIBO, porque o André costuma usar. Mas se você for, por exemplo, aqui no ouro, tá? Se você for no ouro e fizer um FIBO desses que o André Machado usa, tá? Você vai trazer aqui, vai empurrar a primeira linha, vai empurrar a segunda linha, vai empurrar a terceira linha, e ele vai chegar bonitinho, quase que lá no topo. Então, existem formas de você usar para te servir de referência. Eu sempre falo que você tem que estar confortável com o processo que você usa. Então, vamos lá, recapitulando. Eu faço o FIBO primeiro em cima do clássico que o Marco Rossi ensinou, de você puxar e acompanhar 112 como um ponto crítico, tá? 141 no caso de uma tendência contrária à tendência anterior e 161 no caso de acompanhar a tendência. Fechou 161, o marco não continuava, ele fazia uma nova onda, se não houvesse possibilidade para cá, ele trazia a onda para a onda anterior.
Tá? Então, trazia para a onda anterior, a gente pode considerar que hoje essa é a onda de Fibonacci valendo PWZ. Por outro lado, eu hoje tenho usado muito mais o fibodinâmico. Tá? O fibodinâmico, ele é uma tendência de você tratar suportes e resistências de forma dinâmica. Vamos voltar lá no ponto do buracão do início do ano. Tá? Buracão do início do ano, e o fibodinâmico é muito interessante, porque quando há a perda de 23,6, tá? Ou 76,4, tá? Normalmente elas são perdas muito fortes em termos de movimento. Você vê que aqui, quando ele entrou no buracão, lá no início do ano, de fevereiro, ele veio para baixo do 76, escorregou direto aqui o fundo, em momento algum ele fechou acima do 76,4. Então você vai acompanhando aqui, tá? Ele dinamicamente vem abrindo, o piso vem descendo, o piso vem descendo. Eu costumo fazer uma marcação de 112,8, que é uma obrigação dele chegar caso exista força, mas aqui é desnecessário, que a gente está vendo uma força brutal empurrando o preço para baixo. Chega aqui, ele estabiliza e fica navegando nessa área de 0 até 23,6. Aqui ele ficou parado. Subiu, bateu. Vamos esquecer aqui a EMA, que a gente está falando de FIBO, né? A EMA 144, mas chegou perto da linha branca, voltou e ficou nessa briga na linha branca. Quando aqui, agora em novembro, ele consegue fechar acima do 76,4, tá? Ele sobe, faz mais um testezinho aqui no 76,4 e parte. Quando ele começa a fazer a esticada do teto, ele não toca mais no 76,4 enquanto estiver na tendência. Nesse ponto inteiro ele vai colado no teto esticado, aqui ele fica lateralizado em cima do 76 até o 100, dá uma subidinha aqui que não cumpriu o 112, se a gente puxar aqui a gente vai ver que ele não cumpriu o 112 nessa puxada que ele deu de esticar o teto. Tá vendo? O 112 ficou lá em cima, ele não chegou no 112 e começou a cair e perdeu 76,4. Tá? Então, eu hoje, para o dia a dia, e mesmo em tempos maiores, tá, eu uso muito o fibodinâmico. Tá? O fibodinâmico é uma ferramenta que me dá essa posição sempre sendo atualizada em função do quadro que está acontecendo. Às vezes a gente coloca lá, um mês atrás, um exercício de análise dizendo a possibilidade de um ativo fazer isso ou fazer aquilo. No meio do caminho ele inverteu completamente a situação e aquele exercício de análise de um mês joga no lixo, não serve para mais nada. Né? Mais nada, não serve para mais nada. Então, o fibodinâmico ele te dá essa possibilidade de você estar sempre atualizado. A cada dia que você olha, você vai dizer se aquilo continua valendo ou se a gente tem uma situação nova. Tá? Então, basicamente, o que eu faço? Faço o fibo tradicional, Marco Rossi, tá? Que mostrei em primeiro lugar, as extensões que ele tem, tá? A expansão de Fibonacci naquela alavanca de 78, 100, 100%, a forma com que o André Machado faz, que eu acho muito interessante, entende? E o fibodinâmico, que para mim é hoje a forma que eu uso no dia a dia. Tá? Qualquer gráfico que eu vou olhar, hoje eu olho o fibodinâmico. O fibo clássico está nos gráficos de período maior. Quando eu olho a floresta inteira, eles estão lá principalmente para me mostrar os pontos-chave: 112,8, 76,4, 78,6 e 23,6. Esses são os pontos-chave que eu considero no fibo clássico. Ok? Bom, era isso que eu estava devendo, uma visão de fibo. Espero que vocês tenham gostado. Você que me pediu, eu esqueci. Quem foi que me pediu? Vocês me desculpem que eu esqueci, mas o gráfico está aqui. Se você gostou, pode dar um like. Se não gostou, pode dar um dislike. Volte, acompanhe o canal. Muito obrigado por sua presença. Um grande abraço.